Eu gostaria de trazer essa palavra para vocês. Alguns já me ouviram falar sobre esse tema, mas é um tema tão caro, tão importante, sobre multiplicação. E numa noite como essa, enviamos 10 novos líderes, 10 novas células. Eu penso que não teria um tema melhor, para a gente meditar do que esse. E eu sei que você talvez olhe para mim e fala, puxa, mas eu já ouvi o pastor falando tanto sobre esse tema, falando tanto sobre isso. E eu gostaria de falar um pouco mais, irmãos, porque quando nós entendermos o poder que há na multiplicação, nós vamos ser igreja de uma forma diferente. Nós vamos avançar, nós vamos alcançar novas pessoas, nós vamos ver milagres, nós vamos ver o reino de Deus crescendo nas nossas vidas. Jesus, o tempo todo, nos seus ensinos, ele vai falar do potencial do reino de Deus, que como uma semente que nasce bem pequena, ela logo desenvolve, ela cresce e alcança muitas outras pessoas. Assim é o reino de Deus nas nossas vidas, ele cresce, ele avança. Então uma igreja que não está avançando, que não está crescendo, ela precisa se perguntar, o que está acontecendo de errado? Porque o natural, o normal, é que a igreja avance, que a igreja multiplique. Existe nela uma semente de ótima qualidade. E o Senhor diz que quando essa semente cai em terra boa, ela frutifica, ela multiplica, a 30, 60, 100 por um. E é essa semente que nós estamos sendo expostos aqui, semana após semana. E não existe outro fim, a não ser que a gente dê muito fruto. Jesus ele vai falar lá em João 15 sobre a parábola da videira verdadeira. E ele vai dizer que o pai é agricultor, ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que está enxertado nele, esse dá muito fruto. O fruto fala de multiplicação. Quando nós vemos uma semente dentro de um fruto e plantamos aquela semente, outros frutos podem nascer. A natureza fala de multiplicação. O nosso corpo fala de multiplicação. Nós todos fomos bebezinhos. E antes de sermos bebês, fomos uma célula, no nosso pai, que se encontra com uma célula da mamãe, e se juntam e vários milhares de processos de multiplicação acontecem, até que eu e você estamos aqui com o potencial de reproduzir, de multiplicar mais e mais e mais. Nós fomos projetados para multiplicar. A natureza foi projetada para multiplicar. Tudo fala de multiplicação. As primeiras palavras de Jesus para o homem foi: seja fértil, se multiplique, encha a terra. Não foi isso que Deus falou para Adão? Encha a terra, se multiplique. Vem o dilúvio. Aparece o Noé e no final Deus fala para ele: olha, Noé, tem uma palavra para você. Se reproduza, encha a terra, se multiplique. Quando Deus chama Abraão, ele fala: Abraão, olha para o céu, tenta contar as estrelas, se é que você pode. Eu vou multiplicar o seu nome, eu vou te multiplicar. Você vai ser mais numeroso que as areias na praia do mar. O Senhor, o tempo inteiro, está mostrando que Ele deseja multiplicação. Lá em Apocalipse tem um retrato do futuro, onde uma grande multidão estará diante do Cordeiro, diante do trono, de todas as tribos, povos e raças. Grandes multidões, ninguém pode contar, é o que diz lá em Apocalipse. Esse é o retrato do futuro, é o sonho de Deus, que a igreja multiplique e avance. E todos nós, meus irmãos, temos o potencial de multiplicarmos, de alcançarmos pessoas. Eu e você estaremos nessa grande multidão, amém? Amém. Naquele dia, diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Mas nós queremos levar muita gente conosco, sim ou não? Queremos levar muita gente conosco. Porque o reino de Deus fala sobre multiplicação. Jesus contou tantas parábolas. Ele conta a parábola, por exemplo, dos talentos. Lembra dessa parábola? Jesus conta que um homem, ele chama seus servos, para um ele dá um talento, para outro 2, para outro 5, e ele vai embora um tempo. Quando ele retorna, ele vai ajustar contas com aqueles empregados. E aquele que tinha ganhado 5 multiplica para 10 e ele é super elogiado. O que havia ganhado 2 talentos, multiplicou para 4 e ele foi muito elogiado. Mas aquele que tinha 1 talento apenas, ele foi lá e enterrou. E foi o que o Senhor fala para ele? Servo mau e negligente. Você pelo menos poderia ter colocado no banco para dar uns jurinhos ali. Você não multiplicou o que eu te dei. Ele fala assim: joguem fora, porque
a explicação da parábola, Jesus está falando, é uma explicação apocalíptica ali, né? É um sermão escatológico de Jesus, e ele está falando exatamente dos últimos dias em que nós estaremos diante dele. E nós vamos prestar contas daquilo que ele nos deu, e se nós não tivermos multiplicado, ele está dizendo que haverá um fogo. E aí a gente entende, né? Como você desejar. Mas Jesus está dizendo que pode lançar fora. Pode lançar fora. Não tem o que fazer. Irmãos, nós precisamos entender o poder da multiplicação. O Senhor coloca algo tão poderoso em você, com uma expectativa de reprodução, com uma expectativa de multiplicação. Lá em Lucas, no capítulo 13, Jesus ele está caminhando e tem um contexto ali dos fariseus, e Jesus então conta uma parábola. Ele conta a parábola de uma figueira que está plantada numa vinha. E o dono daquela vinha olha para aquela figueira e diz: há 3 anos eu venho aqui e essa figueira não dá nenhum fruto. Corta essa figueira, porque ela está ocupando espaço de uma árvore que poderia estar frutificando. E depois o agricultor ele intercede ali, a figura de Jesus intercedendo por Jerusalém. Ele intercede, dá mais um ano. Quem sabe, se der fruto, a gente não precisa cortar. Mas o que Jesus está ensinando com essa parábola, meus irmãos? Que ele vai olhar para nós e vai procurar fruto. Será que ele tem encontrado fruto na minha e na sua vida? Lá em Marcos, salvo engano, no capítulo 6, também, Jesus está caminhando com seus discípulos e encontra uma figueira. E ele olha, só vê folha. Ele procura fruto. E ele amaldiçoa aquela árvore. Ele amaldiçoa. E os discípulos olham: por que Jesus está amaldiçoando essa árvore? Nem é tempo de colher fruto. No dia seguinte, os discípulos passam perto daquela figueira e ela estava completamente seca. Jesus está ensinando, meu irmão, a tempo e fora de tempo, nós devemos frutificar e multiplicar. Os campos já estão prontos, já estão brancos, prontos para a ceifa. Mas nós, quantas vezes, presos nas nossas picuinhas, presos nas nossas discussõezinhas, presos nas nossas opiniões. E as pessoas morrendo, os campos estão brancos, prontos para a ceifa. E nós reclamando uns dos outros, com ressentimento, guardando mágoa do pastor e do líder e sei lá de quem. Meus irmãos, existe uma grande colheita para ser feita, existe uma expectativa de multiplicação. Quando ele olha para mim e para você, o que ele encontra? Eu falei para vocês, eu vejo aqui pessoas novas. Eu olho para os nossos líderes de célula e vejo, glória a Deus, 95% são jovens de igreja. Deus está levantando uma geração nova. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque se os antigos não quiserem fazer, outros vão fazer. Se os antigos não querem entender que existe um chamado, Deus vai levantar outras pessoas para fazer e vai multiplicar. Porque a obra não vai parar se você parar, meu irmão. Deus levanta outro. Deus levanta outras pessoas. Aleluia, glória a Deus por isso. Ele é o dono da igreja, ele é o dono da obra. Não precisa de mim nem de você. E se você ficar com picuinha, gracinha, e não quiser servir e trabalhar, tudo bem, problema seu. Um dia ele vai ajustar conta com você. E eu quero ver o que você vai falar para ele. Eu estava muito cansado de dizer: Senhor, eu estudava e trabalhava, eu tinha tanta coisa para fazer. O que será que ele vai falar para você? Há tempo e fora de tempo. Os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Existe algo que nós precisamos fazer, meus irmãos. E eu quero pregar a palavra, né? Senão a gente vai para outro lado. Nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. E esse milagre da multiplicação se encontra nos 4 evangelhos. Quando algo está tão repetido na Bíblia, assim, nós entendemos o valor que isso teve no ministério de Jesus. Jesus multiplica pães e peixes e tem algo tão importante para nos ensinar. João 6, Lucas 9, Mateus 14, Marcos capítulo 6. Jesus então está multiplicando poucos pães e poucos peixes e alimentando uma grande multidão de pelo menos 10.000 pessoas. Nós temos tanto a aprender com Jesus, porque mais uma vez está Ele aqui, multiplicando e nos ensinando o valor que tem na multiplicação. Vamos avançar? Se nós vamos
e eu quero trabalhar um pouco de cada um dos evangelhos, ok? Cada um desses evangelhos eu vou mostrando para vocês aqui onde nós vamos ler. O contexto lá em Mateus 14, o contexto da multiplicação dos pães e peixes é esse: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão. Repete comigo essa palavra: compaixão. Vamos lá? Compaixão. E os curou os seus doentes. Aqui o contexto da multiplicação dos pães e peixes, meus irmãos, é Jesus recebendo uma notícia. Se você for ler um pouquinho anterior aí, no capítulo 14, você vai ver que João Batista havia morrido, foi decapitado, e Jesus recebe essa notícia. Claro, ele fica triste. Jesus, ele vive os dilemas. E ali ele recebe essa notícia e ele diz para os seus discípulos: olha, vamos para um lugar particular, deserto, vamos descansar um pouco. O contexto, se nós formos ver lá em Marcos, no capítulo 6, havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo nem de comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eles estavam trabalhando muito, muitas pessoas para curar, para atender. O texto diz que eles não tinham tempo nem de comer. E Jesus então fala: vamos para um lugar deserto, vamos descansar. Nada mais justo, sim ou não, irmãos? Nada mais justo. Jesus recebeu uma notícia de que o primo dele havia morrido, decapitado. Ele estava super cansado, não tinha tempo nem de comer, então eles pegam um barco e vão para um lugar, em direção a um lugar deserto. Mas, o que acontece, meus irmãos? Eu quero ler com você Mateus 14, tá bom? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões. Vieram da cidade seguindo por terra. Então eles estavam indo para um lugar deserto, mas as multidões souberam que eles estavam indo para algum lugar. Enquanto eles estavam indo de barco, a multidão começou a cercar por terra. E aí, quando eles chegaram do lado de lá, tinha uma multidão esperando eles. E era muita gente mesmo. Eu vou ler esse texto todo aqui e depois a gente vai repartindo, tá bom? Mas eu acho que vai ficar mais fácil o nosso entendimento. 14. Desembarcando, eu estou em Mateus 14, ok? Verso 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantando a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Meus irmãos, essa é a narrativa de Mateus. Nós vamos usar os outros evangelhos também. Mas lembra, vamos recapitular a história. Jesus então havia recebido uma notícia, eles estavam cansados e vão para um lugar deserto para descansar. Nada mais justo. Quantas vezes nós também queremos descansar e precisamos descansar. Nós temos tantas outras demandas para fazer. E ok, vamos descansar. Mas o que acontece é que quando esses homens chegam para o outro lado, a multidão já tinha seguido a pé. Tinham lá 10.000 pessoas esperando eles. E o texto diz que Jesus viu as multidões e teve o quê? Compaixão. Jesus viu as multidões e teve compaixão delas. E é como se ele virasse para os discípulos e dissesse: galera, o nosso descanso fica para depois. Nós temos assuntos a resolver. O nosso tempo a sós fica para depois. Nós temos pessoas para curar. Nós temos uma multidão. Os campos estão prontos. Eles estão brancos. Vamos trabalhar. Jesus está ensinando algo aqui, irmãos. Nós, tantas vezes, estamos cercados das nossas demandas. E nós queremos buscar o nosso conforto. Nós queremos buscar o nosso descanso, a nossa privacidade. Nós queremos reter, dizer: não precisa fazer tanto. Para que ter uma célula na minha casa toda semana? O pessoal sujando o meu tapete, sujando o meu sofá, me importunando. Jesus viu as multidões. E, meu irmão, esse é o primeiro princípio. Se nós queremos viver multiplicação,
nós precisamos também ser movidos por amor. Esse é o sentido de nós abrirmos células. Esse é o sentido de líderes se posicionarem. Há quem diga que, não, eles só querem números. Eles só querem ter líderes, só querem uma empresa agora. Só querem abrir e ter números. Irmãos, isso não é verdade, é uma mentira de Satanás. Nós estamos entendendo que pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Está aqui o próximo pastor, alcançado numa célula, batizado aqui na igreja, está em treinamento, vai ser um pastor, numa célula, num pequeno grupo. Nós falamos aqui do Antônio batizado, a Marlene batizada, o Caião abrindo célula. E quantos são os testemunhos e exemplos nós temos nessa igreja de pessoas que vieram para cá, conheceram a Jesus, foram batizadas e encontraram um sentido da vida. Que triste quantas pessoas ainda sentadas no muro, reclamando e dizendo, para que isso? Isso é uma modinha, é uma empresinha, só querem números. Irmãos, nós queremos vidas para Jesus. Não estamos aqui para o seu conforto. Não estamos aqui para ficar fazendo coisas para agradar crente. Nós estamos aqui para alcançar o perdido. Essa é a missão da igreja. É para isso que nós estamos aqui. E nós vamos nos desgastar para alcançar o perdido. Porque estamos entendendo que nós precisamos ser movidos por amor e compaixão. Se pessoas para você são números, é problema seu. Nós amamos vidas e estamos entendendo que essas pessoas estão indo para o inferno. Enquanto vocês, muitos de vocês, só querem mais um culto para frequentar. Mais um culto avivadinho para vocês pularem. Mais um culto avivadinho para vocês falarem em línguas. Mas quando saem para lá não conseguem evangelizar ninguém. Mas quando saem para lá não conseguem falar de Jesus para ninguém. Um crente estéril. Lembra que Jesus falou para aquela figueira estéril? Arranca! Ela só está ocupando lugar na vinha. E sabe o que significa uma figueira dentro de uma vinha? Numa plantação de uvas. É porque árvores frutíferas eram colocadas na vinha e elas eram privilegiadas porque elas recebiam todos aqueles nutrientes, eram bem cuidadas, elas tinham que frutificar. É por isso que quando Jesus olha aquela figueira e não encontra fruto, ele diz, arranca! Só está ocupando lugar, irmão, infelizmente. Gente ocupando lugar na igreja, que outras pessoas poderiam estar acessando. E ao invés de você acessar, você está atrapalhando outras pessoas, espalhando fuxico, espalhando fofoca, espalhando conversinha. E ao invés de levar pessoas a Cristo, você tem tirado pessoas do Evangelho, tirado pessoas da igreja. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia da sua vida, tenha misericórdia da minha vida. Porque ao invés de buscar pessoas, levar pessoas para a célula, pessoas enfurnadas em conversinha nos bastidores, nos corredores da igreja. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida também. Porque se você não quer, não tem problema. Deus está levantando uma geração aqui que quer. E a igreja não vai parar. Nós vamos continuar avançando em nome de Jesus. Nós vamos continuar em nome de Jesus. Colossenses 3:12 diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós só podemos ser movidos pelo amor. Mas que pena, uma geração igrejeira que tem desavença e sai bloqueando. Eu tenho uma porção que me bloquearam. Que pena, que triste, que triste. É mais fácil bloquear e sair. É mais fácil bloquear do que perdoar, do que restaurar, do que caminhar a segunda milha, do que viver o evangelho, não é verdade? É mais fácil ir para um outro endereço. É mais fácil, é bem mais fácil do que ficar num lugar onde pessoas vão confrontar você e dizer, você é um fariseu. Você está na igreja, mas nunca deu fruto nenhum. Hipócrita, você honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Qual foi a última pessoa que você trouxe para o batismo? Qual foi a última pessoa que você evangelizou e conheceu Jesus pelo seu testemunho? Qual foi a última oferta que você deu e abençoou alguém ou abençoou o reino? Mas talvez
a sua prioridade é comprar um abajur novo para sua casa, um sofá azul bordô. Eu não sei quais são as suas prioridades, meu irmão. Existe essa cor? Enfim. Nós precisamos entender, queridos, que o Evangelho requer de nós tudo que nós temos. E se esse amor não consome a minha vida, se eu frequento culto após culto, eu não consigo convidar ninguém, eu não evangelizo ninguém, mas o que tem se eu estou aqui há 10 anos? O que tem se eu estou aqui há 20 anos? O que tem se eu já li a Bíblia 30 vezes? Se eu não consigo amar, se eu vejo pessoas ao meu redor se perdendo, e ao invés de eu amar e cuidar dessas pessoas, eu fico jogando mais lenha na fogueira. Você viu o que fizeram? Vai para outra igreja. Existem os ganhadores de almas, existem os perdedores de almas, infelizmente. Meus irmãos, nós já temos tudo para realizar a obra. Esses discípulos, eles recolhem 5 pães e 2 peixinhos. É tão pouco. É tão pouco. Mas Jesus está ensinando um princípio poderoso aqui, meus irmãos. Nós já temos tudo para realizar a obra. Lá em João 6, no verso 5, diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? 10.000 pessoas, e Jesus diz: dê vocês mesmos de comer. Como nós vamos fazer isso? 200 denários, um salário de praticamente um ano, não pagaria pão para esse povo. Dão vocês mesmos, porque vocês já têm o que precisam. Vocês já têm o que precisam, irmão. Esse é um princípio do Evangelho. Como é bonito ver aqui um Caio. O Caião está lá na salinha. E ele acabou de batizar, está começando a vida cristã, dizendo: conta comigo, eu vou abrir uma célula, porque eu já tenho tudo o que precisa. Eu só preciso dos 5 pães e 2 peixes. O Senhor vai fazer o resto. O Senhor vai fazer. Eu tenho certeza que vai. Ele é o Deus de multiplicação. Ele entendeu, irmãos. Agora, quantos de nós estamos diante do Senhor dizendo: eu tinha que ter feito uma faculdade de teologia primeiro. Eu estou na igreja só há 30 anos. Eu acho que eu não estou pronto ainda. Eu tenho tantas coisas para fazer. Só você, bonitão. A gente é tudo uns à toa, né? Esse galera, os líderes aqui, tudo, não tem nada, não estuda, não trabalha, não faz nada. É só você que trabalha. Não, você trabalha. Esse pessoal aqui, irmão, todos nós, eles só estão aqui porque eles entenderam que existe uma multidão clamando, precisando ouvir o Evangelho. Então para de usar o seu trabalho como desculpa. Para de usar a sua idade como desculpa. Para de usar os seus filhos como desculpa. Para de usar a sua escola. Para de usar desculpas, meu irmão. E comece a entender que você já tem o que é preciso. Moisés está diante do Mar Vermelho. O Senhor diz: o que você tem na mão? Um cajado. Então levanta o cajado, levanta a outra mão e o mar se abre. Quando o profeta diz para aquela viúva: o que você tem em casa? Ela diz: eu só tenho um pouquinho de azeite. Já é suficiente. Você já tem tudo. Então reúna vasilhas, reúna panelas vazias e começa a derramar azeite numa panela e enche a panela. Enche a outra panela, enche a outra panela, porque você já tem tudo o que precisa para fazer o milagre. Nós já temos tudo. Pedro, o que você tem na sua mão? Eu estou lavando as redes, eu tentei pescar a noite inteira, não peguei nada. Lança as suas redes. Não faz sentido. Lança a rede, você sabe pescar? Sei. Você não tem uma rede na sua mão? Tem. Então lança a rede. E ele lança a rede. E é uma pesca maravilhosa. O barco quase começa a afundar e chama outro barco, e o outro barco também começa a afundar. A rede começa a rasgar, porque o Senhor faz uma multiplicação com aquilo que Ele tinha nas mãos. Você não precisa de uma Bíblia melhor, meu irmão. Você não precisa de mais um treinamento. Você não precisa de mais uma escola dominical. Você só precisa dizer sim. Você só precisa parar de picuinha, parar de conversinha, parar de ressentimento. A gente canta aqui, deixa eu só falar a frase, não vou cantar, não. Não tenho tempo para como que é? Não tenho tempo
para perder com ressentimentos e tal. É muito lindo cantar isso. Mentira! Você está perdendo muito tempo com ressentimento, sim. Muito tempo. Evitando pessoas, bloqueando pessoas, não indo na célula, não querendo fazer, indo contra a visão, indo contra o pastor, só porque você acha que deveria fazer diferente. Meu irmão, em nome de Jesus, se posicione essa noite. Entenda, é Satanás que quer dividir, é Satanás que quer impedir. Eu tenho certeza, nós já deveríamos estar voando com 50, 100, 200 células, casas abertas, pessoas alcançadas, vidas salvas para Jesus. Porque quantas nossas células só tem crente, só tem gente que já conhece o Evangelho. Poucos são aqueles que falam, agora eu vou, pastor. Quando é que é a próxima multiplicação? Eu quero abrir minha casa também. Terceiro lugar, meu irmão, Deus usa as estruturas. Tem um detalhe nesse texto, lá em Marcos, no capítulo 6. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Deus usa estruturas. Deus poderia simplesmente falar, galera, ó, tem pedrinha aí perto de você? Cada pedra vai virar um pão aí, beleza? Cada pedra agora vira um peixe, e aí faz uma multiplicação diferente, né? Mas o que ele faz? Pessoal, vão vocês. E começa a separar a multidão em grupos de 50, em grupos de 100. Organiza. Deus usa as estruturas. Agora imagina você um discípulo, e Jesus fala para você, Júlia, começa a separar, pessoal, são 10 mil pessoas, tá? Começa a separar em grupos de 100, grupos de 50. Homem com fome ainda, hein? Eu quero ficar no grupo de lá. Me separou do meu amigo. E você tem que separar o pessoal. Deu trabalho. Mas aquilo que é natural, os discípulos fazem. O que é sobrenatural, ele faz. Existe algo que eu e você precisamos fazer. Quem vai juntar o azeite e as panelas da vizinhança é aquela viúva. Quem joga a rede é Pedro. Quem levanta o cajado e a mão é Moisés para o mar se abrir. O sobrenatural é com Deus, mas o natural é conosco. E Deus usa as estruturas e nós cremos nessa estrutura, os pequenos grupos, como isso nos ajuda, irmãos. Não se oponha, não resista. Deixa Deus usar a sua vida, participe do que Deus está fazendo. Nós aprendemos também que precisamos obedecer, mesmo quando não faz sentido. Lá em Mateus 14, 16, diz assim, respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vocês mesmos algo de comer. É uma orientação que não faz muito sentido, né? Nós não temos dinheiro, são 10 mil pessoas, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Mas, irmãos, aqui tem um princípio, deixa eu voltar para você ver. Obedeça, querido, mesmo quando não fizer sentido para você. Talvez não fizesse sentido para aquela mulher encher vasilhas com azeite, mas ela obedeceu e viveu o milagre. Lembra que nós pregamos recentemente aqui sobre o povo que estava indo rumo à terra prometida, mas de repente tinha uma Jericó no meio do caminho, muralhas altíssimas, e aí vem uma super estratégia do Senhor dizendo, olha, vocês vão fazer o seguinte, primeiro dia vocês vão dar uma volta, no segundo dia vocês dão outra volta, no terceiro dia vocês dão outra volta, no quarto dia vocês dão outra volta, no sétimo dia vocês dão 7 voltas e começam a gritar. Irmão, não fazia sentido nenhum, não é verdade? Talvez Josué tivesse dito assim, mas Senhor, é que tem uma muralha aqui. O que tem a ver ficar andando em volta? Mas eles obedeceram, mesmo quando não fazia sentido, irmãos. Deram uma volta e não caiu nenhuma migalha dos tijolos. Segunda volta, nada acontece. Terceira volta, nada acontece. Quarta volta, nada acontece. Até que na quarta, no sétimo dia, na sétima volta, a muralha começa a cair. Eles obedeceram, mesmo quando não fazia sentido. A mesma coisa com Naamã, que precisa 7 vezes descer no Jordão. Irmãos, nós precisamos obedecer. Mesma coisa como Pedro, que pescou a noite inteira e vem um rabi subir no barco dele, dizendo que ele tem que jogar a rede de novo para pescar. Não faz sentido. Já vi que não tem peixe. Mas ele obedece, irmãos. Obedeça. Seja humilde em nome de Jesus. Para de resistir. Talvez não faça sentido para você, e eu respeito isso, porque talvez você viveu na igreja 40, 50 anos e nunca te ensinaram a fazer desse jeito. E aparece um pastor novinho aí querendo
fazer o novinho, só que não. É quando eu cheguei na igreja, 11 anos atrás, eu não tinha cabelo branco. Eu tinha 30 aninhos. E talvez você fala, o que esse cara tem a ver? Eu estou 50 anos aqui, sempre fiz desse jeito, e agora vem falar que é diferente. Irmãos, acolha com humildade essa palavra. Obedeça, mesmo se não faz sentido para você. Evangelize. Veja pessoas sendo alcançadas. Abra sua casa. Comece a cuidar de outras pessoas. Para de perder tempo com picuinha e ressentimento. Para de conversinha de corredor. Para de falar mal dos outros. Isso é pecado, viu? Isso é fofoca. Fofoca é pecado. Toma cuidado. Vigia, meu irmão. E ao invés de fazer isso, vai evangelizar. Vai visitar alguém. Vai cuidar de pessoas. Abra sua casa. Abre uma célula. Talvez a sua célula são as mesmas pessoas há 10 anos. Não tem um visitante, irmãos. Alguma coisa está errada. Nós precisamos alcançar o perdido. Se as suas células são só os mesmos crentes, tem alguma coisa errada com aquilo que a gente está pregando e a forma como a gente está fazendo. Ore ao Senhor, ele diz, ore. E ele vai. Ore, peça ao Senhor mais trabalhadores. E ele vai abençoar, porque é interesse dele abençoar essa grande colheita, essa seara. Obedeça, meu irmão, mesmo quando não fizer sentido. Em quinto lugar, se lembre disso, sobrenatural é apenas com Deus. Lá em Marcos, no capítulo 6, diz assim, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, Jesus deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Eles vão atrás dos 5 pães e os 2 peixes. Eles vão, a multidão, organizar em grupos de 100, grupos de 50. Mas eles entregam para Jesus fazer a multiplicação. O sobrenatural, meu irmão, é só com Deus. Nós cremos que quando nós reunimos a nossa casa semanalmente, convidamos os amigos, nós falamos do Evangelho, nós somos criativos para chamar as pessoas e queremos amá-las, queremos que elas sintam o amor de Deus. São os 5 pães e os 2 peixes. Entregamos para Ele e dizemos, Senhor, faz a multiplicação agora. Faz essa obra que só o Senhor pode fazer. Nós precisamos fazer o natural, irmãos. O problema é que muitos de nós queremos multiplicação, queremos milagres, mas não queremos levantar da cadeira. Você quer multiplicação, você quer milagre, mas você não quer desconforto. Você não quer, às vezes, levantar uma vez na semana para ir na casa de alguém. Ou abrir a sua própria casa, ou ir na igreja, na escola dominical, ou no culto de oração, seja lá o que for. Buscar ao Senhor. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Quando foi a última vez que você buscou com intensidade ao Senhor? Com todo o seu coração? O Senhor não nos pede o sobrenatural. Ele nos pede o natural. Ele não pede, mude o coração do seu marido ou do seu filho. Isso é o sobrenatural, é Ele que faz. Mas o que você pode fazer? Você pode telefonar. Você pode ligar, você pode abraçar, você pode fazer uma visita, você pode fazer o natural e o Senhor vai fazer o sobrenatural. O sobrenatural é só com Deus. Só ocorre multiplicação se houver morte. Lucas 9 diz assim, que tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Ele ergue os pães e parte. E esse gesto de Jesus é extremamente poderoso. O pão partido. Na Santa Ceia ele nos ensinou, uva esmagada, o suco da uva, o pão partido. Não existe multiplicação sem morte. Uma semente cai na terra e ela morre, mas ela produz uma outra planta que produz fruto, que produz frutificação. Jesus diz assim lá em João 12, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Jesus está dizendo, se você quiser guardar a sua vida, dizendo assim, eu não quero mais um compromisso, eu não quero me preservar, eu quero privacidade, eu quero descansar. Eu trabalho o dia inteiro, eu não preciso me envolver com pessoas. Jesus está dizendo, se você quiser se preservar, tudo bem, mas você vai perder a sua vida.
Agora, se você der a sua vida, entregar a sua vida, você vai encontrá-la. A vida está quando nós entendemos a morte. Morremos para nós mesmos. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai ficar ali. Já contei para vocês, né? Lembro de ter colocado alguns slides. Abre os sarcófagos, centenas de anos ali, e aí encontra sementes de tâmara naqueles sarcófagos com milhares de anos. E aí, milhares de anos depois, aquela semente é plantada e dá uma planta. Jesus está dizendo, se o grão de trigo não morrer, não cair na terra e não morrer, ele vai permanecer ali. Mas ele não cumpre o propósito dele. Você também, querido irmão, você pode ser um crente, light, se preservando. Eu já fui na igreja essa semana, eu não preciso de novo. Esse mês eu já fui também, não preciso voltar. Esse negócio é fanatismo, né? Ter uma célula, evangelizar os outros, isso aí deixa que o pastor faz, ele ganha para isso. Eu vou me preservar, eu vou me preservar. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você retiver, meu irmão, aquilo que você precisa dar e semear, mais pobre vai ser a sua vida. Mais pobre vai ser a sua vida. Encontre a vida verdadeira, dando a sua vida. Entendendo que os recursos financeiros que você tem, querido, não é para juntar tesouro na terra. Jesus falou, a pessoa mais pobre é aquela que quer investir em bens materiais. Não entendeu nada. A verdadeira riqueza não é aqui. A verdadeira riqueza não é aqui. Não junte para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Juntem para vocês tesouros no céu. Entenda que se o Senhor permitiu que você tivesse recursos, é para você repartir, é para você dar, é para você semear. E quanto mais você retiver, mais pobre você vai ser, mais miserável você vai se tornar. Meu irmão, em último lugar, vamos entender que não há limite para Deus agir. Quando ele multiplica os pães e peixes, o texto diz, eu quero encerrar, João 6 diz assim, que depois de que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Aleluia! Que bênção! Não só uma multidão de 10.000 pessoas comeram, mas sobraram 12 cestos cheios, porque não há limite para o agir de Deus, não há limite para aquilo que o Senhor deseja fazer. Eu quero perguntar para você, você deseja um agir sem limite de Deus na sua vida? Amém? Esse é o problema nosso. Nós queremos, e não tem problema querer, o problema é que o agir sem limite de Deus, multiplicando pães e peixes, só aconteceu depois que houve morte, que houve obediência e que houve compaixão pelos perdidos. Você quer um mover sem limite na sua vida, mas você não quer ter compaixão. Você não quer morrer. Você não quer fazer a sua parte. Infelizmente, irmão, você não vai viver multiplicação alguma. Nós só vamos viver multiplicação quando nós entendemos esses princípios. Em primeiro lugar, sermos movidos pelo amor. Eu vou recapitular e vou encerrar, ok? Só precisamos e devemos ser movidos pelo amor. Nós já temos tudo para realizar a obra. Deus usa as estruturas. Nós devemos obedecer mesmo quando não faz sentido. O sobrenatural é só com Deus. E só ocorre multiplicação se houver morte. Não há limites para o agir de Deus. Não há limite para o agir de Deus na sua vida. Na sua célula, nessa igreja, irmãos. Eu vejo essa igreja avançando e crescendo. 200 membros, 400, 800, 1.600, 3.200. Não há limite para o agir de Deus. Vidas salvas, vidas alcançadas. Não é sobre números, irmãos. É sobre pessoas salvas por Jesus. Mas nós não vamos chegar lá se nós ainda estivermos retendo. E ao invés de juntarmos forças, nós estamos separando. Nós estamos nos unindo para dificultar e resistir.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminhar em unidade para viver essa multiplicação. 10 células abertas aqui, glória a Deus, mas o Senhor sabe o quanto nós trabalhamos para chegarmos aqui. E sabe também quantas pessoas trabalharam para isso não acontecer. Mas glória a Deus que aconteceu. Infelizmente, pessoas trabalharam para isso não acontecer. Mas muita gente trabalhou para que acontecesse. E não apenas essas multiplicações, muitas outras, em nome de Jesus. A igreja não vai parar se você não quiser. A igreja não vai parar. Nós vamos continuar avançando em nome de Jesus. E o meu conselho é: vem conosco, deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos ter um tempo de consagração ao Senhor.